na questão de comida, bebida. Geralmente o pessoal exclui um pouco isso de mordomia cristã, só que é fundamental estar estudando sobre esses pontos, porque o corpo, quando ele está são, você consegue ter uma comunicação melhor, digamos assim, com Deus, até mesmo nesse aspecto de santificação também, com novas percepções. Até mesmo entra também a questão do jejum, né? Que é fundamental, assim, no sentido de limpar a mente, de tentar meio que desabarrotar, digamos assim, aquilo que tem, assim, excesso no estômago, no intestino, dar um certo descanso para o corpo. E aí a Bíblia ela vai apresentar pelo menos 2 tipos de alimentação. Tem que ver com uma que é liberada por Deus, né? Que tem que ver com os alimentos limpos que a Bíblia considera, e os animais imundos ou impuros. E uma série de textos bíblicos trazendo essa noção, então, de que é preciso fazer uma diferença entre o limpo e o imundo, entre o santo e o profano, porque tudo isso tem uma relação, porque o ser humano, dentro de uma visão judaica, né, mais antiga, até mesmo israelita, né, naquele período, eles enxergavam como um todo indivisível. Então, se tu mexeres num aspecto do ser humano, tu consegue alterar os outros. Então, a pessoa mexer na alimentação, no sentido negativo, ela vai estar prejudicando os outros aspectos, entende? E além disso, o próprio apóstolo Paulo deixou muito claro que o corpo é o templo do Espírito Santo, entende? Eu tenho um colega lá no local de trabalho que ele é de uma dessas religiões de matriz africana, e aí ele comentando que os orixás, os espíritos deles, não habitam certos corpos porque estão imundos, ou são imundos, né, devido a algum tipo de alimentação específica. Até eles lá também têm, digamos assim, as suas regras, né, acerca de quem que vai entrar no corpo de quem e quais as condições. E aí, se eles têm as regras deles lá, né, com os espíritos, com os orixás, que se dirá o cristão em relação a Deus, em relação ao Espírito Santo? E aí tu tende muitas vezes a ver movimentos religiosos relativizando essa questão da alimentação e simplesmente dizer, não, pode comer de tudo porque Paulo disse que é para comprar de tudo que se vende no mercado e fica por isso mesmo. Ou então Jesus purificou, né, todas as coisas, então, portanto, qualquer coisa que você colocar na mesa pela oração é santificado, né? Ou então, não, o que contamina o homem é o que sai, né, não é o que entra. E aí eles tentam relativizar, né, tirar textos de contexto, mesmo porque numa mesa judaica nunca se serviria carne de porco, ou então qualquer outro tipo de alimento assim nocivo, principalmente dadas aquelas condições, entende? E existe uma razão muito simples para isso, porque Deus disse que não é para fazer, entende? Então, ele regulamentou essa questão da alimentação lá em Levítico capítulo 11, e aí é interessante estar analisando essa questão do que a Bíblia ela ensina, então, sobre a questão da comida e bebida. Lembrando que, de acordo com o 1 Coríntios 10, 31, né, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é possível pela alimentação, pela forma que a pessoa conduz, né, o seu estilo de vida e a sua forma de escolha de alimentos, é possível desonrar feio a Deus, inclusive profanando o templo de Deus, né, que é o corpo, o Espírito Santo, e impedindo uma série de benefícios, né, que a pessoa teria, assim, principalmente no sentido de clareza mental, de perceber quando Deus está influenciando determinada ação, ou quando não está. Quer dizer, o perfil espiritual da pessoa, a sua própria consciência fica cauterizada e fica difícil de tomar decisões que são proativas, né? Quando é para a pessoa dizer sim para determinadas coisas, ela diz não, e quando era para dizer não, aí a força moral decai e aí simplesmente ela diz sim. Tudo porque o cérebro, assim, meio que enturvado muitas vezes em virtude do tipo de alimentação, fora o estômago e os órgãos digestivos totalmente sobrecarregados, porque também vai envolver não só o comer, mas o quanto se come e a forma também, né, que se come. Tudo isso tem que ver com esse aspecto de tentar liberar a mente para otimizar o serviço espiritual, né? Afinal de contas, de acordo com Paulo, somos colaboradores de Deus. Veja que, diferentemente do que essas igrejas pregam, você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, que não vai dar nada, entendeu? É só orar que tá tudo certo, né? E tu tem esse pessoal dizendo que tem o Espírito Santo, entende? Justamente profanando o templo e fazendo as mais obscuras coisas, assim, com apetite, né? Levando a gula no extremo. Tá? Inclusive, Deus, ele não ilumina a mente de pessoas que fazem do corpo, entendeu? Fazem do seu estômago uma fossa. Quer dizer, pessoas que estão simplesmente profanando o templo, utilizando então desses alimentos processados. É uma série de questões, né, que vale a pena ver na Bíblia. No caso aqui, tanto na Bíblia como também em certos escritos, né, essa questão da alimentação é importante porque, além de uma necessidade biológica, é também um tipo de questão de mordomia cristã, né, que vai envolver não só essa questão do dízimo e oferta, mas também a parte da mordomia, quer dizer, tu cuidar daquilo que é de Deus.
O corpo é de Deus. É por isso que tu não faz tatuagem, você não usa pendentes, brincos, braceletes, esses negócios, esses adereços. Entendeu? Porque o corpo, ele é de Deus, ele é o templo de Deus. Você não pode riscar uma Ferrari, riscar qualquer tipo de coisa de extremo valor, entendeu? Fazer pouco caso, ou então colocar algum tipo de enfeite, né? Porque desvaloriza. Da mesma forma o corpo. O corpo é o templo de Deus, é onde Deus, em tese, habita. Entende? Se as pessoas pretendem ter de fato o fruto do Espírito, é o mínimo que deveria ser considerado nessa questão. Qual que é o princípio bíblico no caso da comida e da bebida, né? O texto original, né, que a gente poderia analisar, está lá em Gênesis capítulo 1, no verso 29. Ali a dieta prescrita por Deus originalmente, que é uma dieta vegetariana, tá? Uma dieta que consiste em frutos, sementes e cereais, né? Só que após o pecado, ele adicionou aí as ervas do campo, que seriam as hortaliças, justamente para prevenir problemas que provavelmente seriam causados, né, do mundo de pecado. Então aí certas ervas, as hortaliças, né, que vão ser utilizadas agora, tá? A erva do campo, como meios medicinais, digamos assim, para prevenção de doenças, tá? E aí depois do dilúvio, depois que obviamente o povo de Israel saiu do Egito, e aí teve todas aquelas regulações, inclusive Deus dando a lei dos 10 mandamentos, né, escrita em 2 tábuas de pedra, Deus ele deu também a distinção clara entre animais adequados e inadequados para o consumo. Essa diferença ela já havia no dilúvio, porque Noé, quando ele foi colocar ali na arca, né, a disposição dos animais, foi falado claramente, uns 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Ali já ficava claro que se fosse para comer animal imundo, já acabaria a espécie ali. Não tem por que dizer o contrário, porque é 1 par que está vindo, que está entrando. Ao passo que 7 pares de animais limpos, alguns provavelmente seriam utilizados para sacrifício, como foi o caso, né, no final do dilúvio, e outros para consumo, porque não tinha mais nada para... Toda a erva foi destruída, entendeu? Demoraria um tempo até crescer tudo de novo, né? E fora as condições do planeta também, que deveriam ter sido mudadas. Então é interessante analisar dessa forma, porque Deus, de fato, ele fez diferença desde de Noé, ali do Gênesis, entre animais limpos e imundos. E aí em Levítico 11 ele simplesmente vai regulamentar a coisa. Então o pessoal fica desdenhando dessas leis, dizendo que essa lei, no caso principalmente essa, né, foi abolida, que não relativiza, né, as coisas. Os apóstolos fizeram diferente e tal. Só que não tem como provar no Novo Testamento que eles realmente fizeram diferente. Entende? Muito pelo contrário. Eles precisavam, de certa forma, manter essa distinção e até mesmo praticar esses princípios para poder conseguir ter, de fato, a evidência de que eles têm o Espírito Santo. Então é curioso ver essa forma, porque tu vai aparecer assim, essas especificações, tanto em Levítico 11, como também em Deuteronômio, no capítulo 14. Então vão aparecer essas distinções entre animais adequados e inadequados. Quais seriam os animais permitidos, né? As características são, né, os que ruminam e têm cascos fendidos. Tá? Então, basicamente, aí o boi, o carneiro, os peixes, todos aqueles que têm barbatanas e escamas, entendeu? E aí o resto é tudo proibido, entende? Frutos do mar, camarão, lula, tubarão, esses bichos assim, peixes cartilaginosos, entende? Que não tem escama, entende? Ou até mesmo alguns tipos de animais, de serpentes marinhas, né? Ou até mesmo alguns outros predadores que estão totalmente fora porque não satisfazem, né, essas características. Então na terra tem que ruminar e ter o casco dividido em 2, entende? Por que o porco ele não está enquadrado aqui? Ele tem o casco dividido em 2, só que ele não rumina, então é imundo, não tem por que consumir uma carne imunda. E fora também que é o porco, é justamente o lixeiro da natureza. Aí as pessoas, por exemplo, elas preferem não comer barata, só que aí come camarão, né, que é pior. Então, assim, toca no ponto do apetite, né, das pessoas, que foi treinado dentro de uma dieta satânica, dentro de uma matrix, obviamente, e a pessoa ela vai conhecer esses princípios a partir do estudo da Bíblia só, entendeu? Tanto que até a religião islâmica, os próprios judeus ainda seguem esse tipo de princípio, porque realmente tem que ver com o corpo ele não vai mudar, entende? Então a lei continua valendo do mesmo jeito, entende? Todas as especificações e bênçãos também que tem que ver com isso continuam. Então tu vai ter justamente esse ponto. Então os animais que ruminam, tem casco dividido em 2, o boi, o carneiro, esses animais eles podem ser comidos. Dos peixes, os que têm escamas e barbatanas. E aí estão proibidos o quê? O porco, o coelho, frutos do mar, como camarão, lagosta,
Até mesmo aves de rapina também, entende? Como a própria águia, ou então o urubu, o abutre, né? Que são aves realmente bem perniciosas, né? O abutre, ele faz cocô nas próprias pernas para ver se esfria, né? É curioso, né? E aí é necessário considerar tudo isso por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, de acordo com 1 Coríntios 10, 31 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Outra questão também é que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Entende? Então é muito importante estar entendendo esses princípios, porque ele tem que ver então com essa espiritualidade, essa forma que as pessoas vão estar entendendo, vão estar percebendo, né? Essa questão da alimentação como parte de quem realmente quer ter um estilo de vida celestial. Só que assim, essa questão da carne ainda é o mínimo, ainda do mínimo é um negócio assim meio que paliativo, porque Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele mudou a alimentação para uma alimentação puramente vegetariana, dando a eles o maná, né, que é o pão dos anjos. Então é curioso que o povo, ele não se acostumou, ele preferiu e queria voltar para o Egito para comer as carnes lá, e até reclamou, murmurou muito, tentou acabar com Moisés para tentar voltar para o Egito, então para consumir lá os alhos, as cebolas, entendeu? Os peixes e a carne que era dada no Egito. Entende? E aí eles até reclamam, acho que está em números 11, números 12, 13 por ali, e reclamam dizendo, não, nós temos fastio desse pão, entende? Esse pão que a gente não vê outra coisa senão ele, né? Que é o maná, que representava Cristo, o pão vivo que desce do céu, entende? Então ali a pessoa, pela alimentação, ela estava negando Jesus Cristo, entende? Que era justamente o símbolo do maná, o símbolo da reforma de saúde, entendeu? Que é justamente esse ponto dele mostrar, né, essa ideia de que vocês têm que se preparar, têm que se santificar para justamente habitar nas mansões celestiais, onde não vai ter morte, onde toda essa realidade de pecado vai desaparecer, entendeu? Não tem animalzinho para matar, para comer, não existe isso, e você tem que aprender a ser refinados, entendeu? A deixar essas coisas e partir então para uma alimentação mais natural, voltada então a esse aspecto. De nenhuma forma esse princípio de alimentação é colocado como algum tipo de coisa pela qual você deva ser salvo. Cristo de fato salva, entende? Independentemente das obras da lei ou de qualquer outro tipo de lei, né? Como essa aqui que tem que ver com a dieta, só que ele te salva para tu evoluires, entendeu? Para buscar então novos patamares, e para quem quer ser transladado vivo, né? De acordo com 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, né? 16 e 17, precisa ter justamente essa experiência, entende? De automaticamente mudar o seu paladar já aqui na Terra para habitar as mansões celestiais. Quer dizer, é imputada a justiça pela qual somos justificados, mas aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é o título para o céu e a segunda é a nossa adaptação para ele. Tem que ter o título, mas tem que ter a adaptação também, que é fundamental. Então, assim, as carnes limpas e imundas ainda é uma coisa assim muito rasa, né? O pessoal costuma debater muito sobre isso. Porco, qualquer outro alimento, né, ou qualquer outro animal, né, os cachorrinhos aí não estariam livres, né, um gato, qualquer outro tipo de animal assim estranho, entende? E se desvia então do foco dessa volta então ao original, que tem que ver com essa dieta vegetariana, entende? Por mais que as pessoas tenham aí que pensar, ponderar muito, entendeu? Cada um tem que tomar algum tipo de decisão nesse sentido. Entende? Do que vai fazer, tem que pesquisar por si mesmo para poder chegar a uma conclusão sua, individual, porque é uma questão muito pessoal de fé, essa questão de alimentação, entende? Alguns acreditam que não vale nada fazer isso, entendeu? Porque o corpo ele não vai responder, só que aí que tá, né? Para o momento de trevas em que se vive, qualquer tipo de raio de luz é interessante e pode ser a diferença de se perder e de fato viver. Então, quanto mais a mente da pessoa estiver aberta às influências de Deus, e principalmente até mesmo para enxergar certas verdades, né, porque ficam embotadas com a mente totalmente cauterizada em virtude da alimentação, quer dizer, os microtúbulos do cérebro ficam ali obstruídos e aí não consegue captar a energia que vem direto do vácuo quântico, né, no caso aí, que vem direto de Deus, né, no sentido de mostrar de fato qual que é o caminho certo. E infelizmente, as pessoas elas acabam esquecendo isso.
e aí vão relativizar a comida que Deus dá, ou então as orientações que são dadas, porque elas querem viver o seu apetite, né, conforme foi treinado nessa existência parca e miserável, né, se alimentando desses animais aí, entendeu? E não entendendo a elevação e o nível de refinamento, né, vamos colocar assim, de pessoas que vão habitar nas mansões celestiais direto, né, sem passar pela morte. Então, assim, questão de bebidas alcoólicas, por exemplo, né, a Bíblia adverte contra o uso do vinho fermentado e também bebidas fortes, associando então a perda de discernimento. Isso aí vai estar escrito lá em Provérbios 20, versículo 1 e também 23, do 29 ao 32. Então, assim, até bebidas também entram nessa parte. Entende? O cara lá vai beber aquela, como é que fala? Aquele líquido preto, né, que é um refrigerante, né, que tem a embalagem vermelha. E aí ele precisa de 32, 33 copos de água com pH razoável, né, de 7 para cima, para poder conseguir corrigir o efeito ácido que aquilo traz então no sangue e nos órgãos. É um exemplo. Entende? Então, assim, essa questão de alimentação é fundamental. A questão de bebida é fundamental também. Entende? Até mesmo plantas, né, que foram criadas por Deus, elas não podem ser usadas, né, em alguns casos. No caso, por exemplo, do café. O café ele não tem propriedade nenhuma que vai ajudar o corpo, né? Muito pelo contrário, as pessoas jogam açúcar e ele ainda tem uma propriedade que é tipo uma droga, né? A cafeína. Então, embora Deus tenha proibido, tem esse princípio aí de manter o discernimento, entende? Então a pessoa não precisa e não vai, de fato, aviltar o corpo utilizando coisas que tendem a prejudicar o sistema nervoso ou tirar certa parte do discernimento dela, o que inclui principalmente essas bebidas que tem que ver com essas plantas, até chás também, entende? Esse tal de tererê e outros que tendem a, de certa forma, deixar a mente da pessoa um pouco dispersa. Vai estimular, né? De certa forma, são bebidas estimulantes. E elas geralmente tendem, então, a fazer a pessoa ficar um pouco baqueada, não vai conseguir compreender as coisas direito, até pode cometer besteira. Entende? E para um raio, de fato, de santificação, é necessário, então, que se entenda todos esses princípios. Tá? É o mesmo princípio pelo qual, por exemplo, não se usa drogas. Deus não criou, por exemplo, as plantas aí, a cannabis lá, ou qualquer outro tipo de planta que pode ser usada como narcótico. Deus criou a planta, mas só que por que não é recomendado usar biblicamente? Não tem um texto bíblico que fala que é proibido usar drogas. Só que tu tem o princípio lá, dizendo que qualquer coisa que interfira no racional, então, que é um culto racional, de acordo com Romanos 12, no versículo 1 e 2, que interfira nesse sentido, que acabe deixando a pessoa cambaleando, a pessoa perder discernimento, até mesmo perder funções motoras, entende? Temporariamente ali, em virtude do efeito, isso daí tende a ser prejudicial, é um efeito deletério espiritualmente. E é mais fácil de cair, e fora também as decisões da pessoa que ficam embotadas, quer dizer, a consciência cauterizada, coisas do tipo. Então tem toda uma questão, né, que vai envolver essa ideia da alimentação. E aí há essa expansão do conceito, então, não só da saúde em si, mas da reforma. Entende? Que visam que a clareza mental para a comunhão espiritual. Não é que a pessoa vai ser salva. Tá? O que acontece é que tu está abrindo canais, meios pelos quais Deus possa atuar de uma forma mais precisa. Entendeu? Em certos pecados, certas dificuldades. Isso aí a gente observa na história do Salvador. Quanto mais tentado, Jesus não comia nada. E isso aí está aprovado porque tem lá Mateus 4, tem a experiência do deserto. Quando ele foi para ser tentado por Satanás diretamente, quando os demônios viram que não poderiam tentar Jesus, e aí eles chegam, a gente foi lá tentar ele e não deu certo. A gente tentou ele nesse ponto. E aí ele fala, poxa, mas vocês não conseguiram tentar ele? Bem, já que tu sabe como é que faz, por que tu não vai lá? Então aí ele mesmo, o próprio demônio, o próprio Satanás, teve que ir lá tentar Jesus, entendeu? Para poder, então, fazer ele cair. E aí ele chega com aquela tentação, transforma essas pedras em pães. Isso daí ele poderia transformar em qualquer tipo de alimento, entendeu? Tem que abrir a mente para as possibilidades e ver que ali ele poderia fazer um bolo de chocolate, podia fazer qualquer coisa. Entendeu? Não tinha um poder de Deus, né, que poderia ser invocado ali naquele momento, que era a tentação. E era a tentação porque, além de fome, ele tinha, de fato, meios para pedir para o pai fazer algum milagre ali, só que seria um problema sério, porque ele não poderia fazer milagres em benefício próprio e também não poderia quebrar uma ordem direta de Deus, que tinha que ver com essa questão de querer provar para alguém que ele é o filho, entendeu? Então, assim, naquela tentação estavam envolvidos vários aspectos, e principalmente essa parte da alimentação, porque assim como Adão e Eva caíram no passado por causa de comida e bebida, ele, como um segundo Adão, teria que vencer nesses pontos,
só que obviamente com uma natureza muito mais fraca e tendo passado 40 dias de jejum, entende? Quer dizer, um jejum prolongado aí de mais de 6 semanas, entendeu? No limite extremo da natureza humana, tanto que depois desse jejum ele mesmo ficou sequelado, entende? E tudo para mostrar que o ser humano poderia sim vencer em condições adversas e não sucumbir perante o apetite, entendeu? A gula, esse pecado que destrói tanta gente hoje, entendeu? Por um lado do mundo você tem um monte de gente passando fome e a outra parte tentando emagrecer por causa da sua gula, entende? Da busca então frenética por comida, por satisfazer esses prazeres que causam dor e sofrimento no final. Então, Deus ele incentiva o que? A dieta vegetariana, o retorno à dieta original do Éden, baseada em frutas, grãos, nozes, né, vegetais, e aos poucos ir substituindo o alimento cárneo. Mesmo porque na perseguição, de acordo com o texto bíblico, né, o seu pão e as suas águas serão certas. Quer dizer, quando tiver perseguição, as pessoas têm que estar já num tipo de preparação, de nível espiritual, que elas vão se contentar com pão e água. Porque é a promessa do texto, entendeu? O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas, está na Bíblia. Então, ele tem que chegar num nível desse ponto. Então, se a pessoa conseguir sobreviver com pão e água. Agora, para uma pessoa que já está acostumada no estilo de vida de cidade, entendeu? Comendo as iguarias mais finas, né, que tem aí, que muito mais abarrota o estômago do que trazem nutrição, essas pessoas elas vão ter que se adaptar assim, de uma forma extrema, porque exige-se um preparo, entendeu? A própria Ellen White, né, que escreveu os livros lá no Conselho sobre Saúde, também Conselho sobre Regime Alimentar, ela mesma ali na década de 60, de 1800, né, até 70 também, não conseguia comer pão integral porque não achava que aquilo era saboroso, né? Porque tem que ter o tal do gosto, né? Tem que ter algum tipo de coisa estimulante para poder a pessoa conseguir comer. E aí ela mesma fala que teve que cortar na carne a coisa, ou seja, ficar dias de jejum, entendeu? Até o ponto de conseguir comer a correia de cinto, né? Ficar ali, entendeu? Até o ponto de chegar num nível, né, de sentir fome real, né? Até mesmo na ciência tem esse ponto, né? De que o ser humano realmente ele não sente fome, exceto que se passe 3 dias, né? É um dado aí que é colocado muitas vezes, né? E assim, para a pessoa se acostumar a comer o que é correto, começar a sentir gosto nas coisas, paladar totalmente embotado com açúcar, com sal, com óleo, né? Com coisas que, assim, uma alimentação cheia de carboidrato, né? E com gordura bastante saturada, essas coisas. Então é até interessante estar vendo, estar analisando essas questões que tem a ver com a alimentação por causa disso. Então, assim, a dieta vegetariana busca pela simplicidade, não são alimentos processados, né? Tem até os caras que falam aí da dieta de Deus, né? Tudo que foi criado por Deus você come, o que não foi você descarta. E aí o princípio da temperança, que é simplesmente deixar de lado tudo que é prejudicial e usar com moderação o que é correto. Então é muito importante, são princípios assim básicos, né? Para quem realmente quer uma santificação, quer um tipo de preparação assim mais, digamos assim, palatável, né, para com Deus. É óbvio que tem as suas dificuldades também, né? Não é uma coisa assim tão simples. Justamente por isso, porque a pessoa está se preparando para ser transladada viva, sem passar pela morte. Entende? Não é questão de salvação, não. Vai bem além, né? Porque Jesus ele dá esse poder para a pessoa então conseguir vencer o apetite, né, que foi a área principal que ele venceu. E aí simplesmente trocar os alimentos errados por colocar alimentos certos. Tá? Então assim, é aconselhado o uso, no caso de coisas realmente que venham a agregar, né? E não coisas estimulantes como chá, café, ou então drogas, né, que causam dependência. Entendeu? No caso do café, tem a cafeína, né? Tem gente que se tu tirar o café dela, dá um piripaque nela. Entendeu? Porque é assim que funciona, né? O cara acha que vai entrar numa coisa que vai sair assim tão fácil. Não. Negativo. E aí, outro ponto, né? O uso dos remédios naturais, que é importante também, assim, faz muito sentido de estar usando. Tem até aquele acrônimozinho, né? New Start. Tá? Perdoe o meu inglês, mas é só por questão didática mesmo, New Start, né? Que é o Nutrition, que tem que ver com a nutrição, ou seja, a alimentação correta e tal. O E de Exercise, que tem que ver com o exercício físico, entendeu? Constante, o cardio, a musculação, etc, etc. O W vem de Water, né? Que tem que ver com a água, né? O uso de água,
né, dentro do pH certo, tem lá as especificações certinhas, entendeu? A quantidade de litros ali que devem ser ingeridos por dia, né? Tem toda a especificação nesse sentido. Então, nutrition, exercise e a water, né? E água. New, aí tu tem start, né? Primeiro o S, né? Que tem que ver com sun, que é o sol, entende? Sun é tomar sol, tem que tomar sol, principalmente nos horários, digamos assim, indicados, né? Que tá entre as 11 e as 1 hora da tarde, que é quando tu tem aquela angulação perpendicular, que aí vai fortalecer muito essa parte de produção de vitamina D, etc. Uns 10, 15 minutos ali já chega nos 10 mil microgramas de vitamina D, né? Aquela agressão que o sol faz na pele, entendeu? Então, óbvio, com recomendação, tem que ver ali o que esses médicos, esses profissionais falam, só que tem que tomar sol, né? Então tem o sol, aí o T, né, vem de temperance, né, que tem que ver com a temperança, porque foi o que eu já expliquei, questão de se abster de tudo que é prejudicial, entende? E é nocivo para a saúde, e usar com moderação, que é bom, né? Isso daí é a definição básica de temperança. Então, new start, né, por enquanto. O new é nutrition, exercise, water, sun e temperance, né? Aí depois vem a letra A, né, que é o air, né, tem que tomar ar puro, entendeu? Tem que ir para ambientes abertos, não ficar enclausurado, entendeu? Tomar ar puro, de preferência longe de grandes centros, entendeu? Que é muita poluição. E tudo isso tem influência espiritual, né? Porque tá prejudicando o corpo da pessoa, tá ali no ambiente daquele, entende? O ar é muito importante, entende? Assim, respirar puro, um ambiente extremamente ventilados. Então isso daí vai favorecer bastante, né? Depois tem o R, que tem que ver com rest, entende? É o descanso, né? Tem que dormir bem, né, nos horários indicados, entende? Procurar, assim, distância de telas, esses negócios assim na hora de dormir é interessante, né? Então é importante isso. Então, nutrition, exercise, water, o sun, tem o temperance, depois o air, agora o rest. E aí depois, deixa eu me lembrar aqui exatamente, né, para não perder a ordem. Sun, temperance, air, rest. Aí tem o último T, né, que vai ser o trust in God, que é justamente essa parte da confiança em Deus, né? Nutrition, exercise, water, sun, temperance, air, rest e trust in God. Então você vai ter esses pontos. Eu preferi decorar esses negócios em inglês, né? Porque você pelo menos aprende alguma coisa, né, do que decorar algum acrônimo em português, né? Nem se tem. Mas é interessante ver, são remédios naturais, coisas pelas quais você não paga, entende? Simplesmente mantendo ali a base, se evita muitos problemas, entende? Essa questão de saúde e tal. E é importante estar avaliando, estar vendo, né, mais detalhes sobre isso para poder chegar a alguma conclusão, entende? Talvez em outros vídeos eu vá focar um pouquinho mais nessa questão da carne do porco, né? Que infelizmente esse é um negócio que é muito utilizado, entende, pelas pessoas, e aí é importante estar avaliando nesses temas e tal. Vou tentar trazer mais pro canal nesses vídeos, daí vai ser interessante.